Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre gráficos, que estão muito presentes no nosso cotidiano. Então vamos lá! O que é? Um gráfico é uma representação, um esquema visual de dados e informações que envolve números e dados estatísticos ou obtidos em experimentos, e assim fornece ao leitor uma interpretação mais rápida e objetiva. Em geral, os gráficos ilustram ou traduzem na forma de figuras geométricas, diagramas, desenhos, figuras e imagens, dados de reportagens, notícias, artigos jornalísticos. Formatos. O formato do gráfico pode variar de acordo com o tipo de informação. O gráfico de barras, por exemplo, é adequado para comparar dados quantitativos, em que a barra mais longa indica a maior quantidade. Linguagem. Trata-se de uma linguagem que utiliza números, palavras e recursos gráficos que demonstram o comportamento de um conjunto de variáveis que se relacionam e podem ser comparadas. Interpretar esse tipo de informação possibilita compreender mais ampla e criticamente a realidade. Para que servem? Usando gráficos, é mais fácil visualizar e comparar dados. Muitas vezes, o gráfico tem um título que informa o assunto de que ele trata. Alguns exemplos de gráficos são: gráfico de setores. No gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza, comparam-se as partes em relação ao todo. Esse tipo de gráfico é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de determinado aspecto da realidade. Observe, por exemplo, o gráfico que mostra a distribuição da água na Terra. Gráfico de barras. O gráfico de barras é uma forma de resumir informações e exibir uma grande quantidade de dados. As barras são retangulares, desenhadas vertical ou horizontalmente, e seu comprimento é proporcional aos valores que o gráfico representa. Às vezes, o gráfico de barras vertical é chamado de gráfico de colunas. O exemplo a seguir retoma alguns conceitos sobre gráficos. Confira-os. Gráfico de linhas. Um gráfico de linhas exibe uma série como um conjunto de pontos conectados por uma única linha. As linhas de gráfico são usadas para representar grandes quantidades de dados que ocorrem em um período de tempo contínuo, como exemplo que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentou em 2008 o seguinte gráfico, que diz o crescimento da população brasileira, que mostra a população brasileira em milhões de habitantes, segundo os censos demográficos, com projeção até 2050. Gráfico de pontos. Os gráficos de pontos são úteis para mostrar os dados quantitativos de uma forma organizada. Os gráficos de pontos utilizam pontos para organizar os dados no eixo ordinal. Um gráfico de pontos assemelha-se ao gráfico de linhas, sem as linhas. Gráfico pictórico. São gráficos que utilizam imagens e desenhos para transmitir as ideias e informações desejadas. Gráfico de área. Um gráfico de área é simplesmente um gráfico de linha com a área abaixo da linha preenchida. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal, ative todas as notificações, compartilhe e comente.